Gente querida do Terror Nadina, sou o Romário Filho e acredito ser conversando que a gente se entenda. Conversemos então. E hoje? Hoje conversaremos sobre o quê? Nós somos o conjunto daquilo que realizamos ou também daquilo que herdamos mesmo sem saber. Cada um de nós compõe uma estrutura complexa, cheia de detalhes, cheia de interrogações. E a gente costuma dizer, quando os tropeços vêm, é que a vida apronta. Ou até mesmo quando estamos numa fase maravilhosa e ela muda, ou vice-versa, falamos sobre as voltas que a vida dá. Mas, se prestarmos atenção no relato que agora começa, se assistirmos até o final, perceberemos que tem muito mais envolvido. E é só querendo desvendar o sobrenatural de uma maneira lúcida, consciente, respeitosa, sem desafiar, estudando, evitando pisar em terrenos que não conhecemos, é que nós começaremos a descobrir uma verdade que muitas vezes salta aos nossos olhos, mas o nosso fraco discernimento ou poder de percepção não nos deixa, não nos permite enxergar. O meu nome é Alexandre. Alex, o irmão mais velho do Eduardo. Alex, que cresceu na família do seu Getúlio e da dona Sônia. Duas pessoas que trabalharam muito. E tudo o que fizeram visava educar e preparar seus filhos para a vida. Seu Getúlio, um homem que trabalhava no pesado. Um homem que para muitos tosco. Mas era um homem que não enjeitava serviço. E graças ao seu esforço, nunca nos faltou nada. Uma casa muito bem montada, que tinha o necessário, tanto no lado prático da vida, o dia a dia, quanto ao amor, a uma convivência solidária, transformando cada dia num aprendizado. Sim, nós crescemos num lar que nos dizia que a vida não era fácil, mas que nós tínhamos que saber o que iríamos enfrentar, estarmos preparados não só para vencer obstáculos, mas com a consciência do livre-arbítrio, do escolher seus caminhos. Tive uma infância ótima, fui filho único durante 4 anos, até que apareceu o Edu. Mas o Edu não foi aquela chegada que aconteceu para tirar meus privilégios, não. Edu foi o maior presente que eu ganhei da minha vida. Eu me tornei o irmão mais velho, zeloso e que vivia em função de protegê-lo. Desde o início. Eu troquei fraldas, eu dei banho, eu ensinei a andar de bicicleta, eu vi os primeiros passos. Porque o seu Getúlio não tinha tempo para ser pai. Então eu fui um pouquinho de pai do meu maninho. E ele era lindo, ele era um menino alegre, ele brincava, ele enchia o saco, ele era chato. Mas cresceu no meu colo. Só que não para virar um preguiçoso que não soubesse andar com as próprias pernas. Mas eu tentava passar para ele e tenho certeza que passei tudo o que eu recebi de seu Getúlio e dona Sônia. Foi quando aconteceu. Eu estava com 17 anos, já havia encerrado o meu ciclo de ensino médio e fundamental. Pensava o que iria fazer da minha vida, o vestibular, a faculdade era um salto muito grande, mas eu fiz um curso técnico no Senai.
Me tornei um desenhista mecânico, consegui um bom emprego numa montadora, já estava namorando a Janaína, era início de namoro, mas eu estava muito feliz. Foi quando eu comecei a notar um comportamento estranho no Edu. Ele estava mais disperso, a forma dele se vestir estava estranha, os cuidados pessoais, o cabelo começou a crescer, não aquele cabelo bonito, grande, não, de forma desordenada, aquela barba mal feita, aspecto de sujo, cheio de segredinhos. E claro, eu tinha que saber o que o meu filho estava vivendo, mas eu não ia perguntar para que me candidatar a ouvir uma mentira. Não, eu comecei a vigiar. E nessa de vigiar, eu encontrei 2 baseados daquele cigarrinho do demo. Nossa, foi a primeira vez assim que eu falei mais duro com ele. Eu disse o que estava acontecendo, ele queria dar um desgosto para os nossos pais, no que ele estava se metendo. Ele ria e dizia, pô mano, como tu é careta? Eu digo, careta não, velho. Careta não. Não vá por esse caminho. E, pô, mas baseado não faz mal para ninguém. Como não faz? Todo vício faz mal. Não é só o baseado, é a cerveja em excesso, é a cachaça. É ficar muito tempo na frente de um computador. É o baralho. Todo vício destrói. Ele dava risada. Eu falei para ele, por favor, não ria do teu irmão. Eu estou falando pro teu bem. Ele, cara, tu tá vivendo em outro mundo. Pô, se fosse ruim, o meu professor não ia dizer que tá tudo de boa. Quando ele falou aquilo, eu digo, o que é? Aí ele tentou meio que sabe? Mudar de assunto, distorcer. Aí eu pressionei. E abriu o jogo. Um tal de professor de História e Geografia, incentivava seus alunos ao uso daquelas substâncias e a outras coisas mais que eu não quero nem colocar aqui. Eu fiquei louco. Fiquei louco, mas aquele louco esperando a hora do bote. Descobri qual era o horário que aquele professor dava aula na sala do meu irmão. Aí eu cheguei no colégio. Cheguei no colégio, mas tratorando. Eu abri aquela porta assim, vi a criatura. Que bicho ceboso, meu Deus do céu, como um ser humano daqueles consegue trabalho de professor. A apresentação do cara era horrorosa. O cara usava umas sandálias tipo franciscana, com umas unhas imundas, o pé imundo. O cara usava uns colares, umas coisas esquisitas. Não é preconceito. Não é preconceito. Pô, o cara quer usar brinco, tudo bem. Quer usar uma sandália, sem problema. Quer usar uma camiseta, quer usar uma barba, quer usar um cabelo maior. Normal. Mas o normal vai até o que o conjunto da obra soma tudo, mais o fato de não tomar banho. O cara era escroto. Aí quando eu entrei, qual é, cara? Que invasão é essa? Eu digo, cachorro. Cretino, safado. Os alunos. E, pô, meu irmão, tu acha que tu vai entrar aqui na minha sala, me desacatar e sair barato? Eu digo, tu é que sabe. Por quê? Não gostou? Vai encarar? Aí vai, mas quem é você, rapaz? Quem é você? Aí chamou um menino lá, o menino levantou, vai, chama o diretor. O menino me olhou. Tudo bem com o senhor? Eu digo, tudo, filho. Você conhece esse... Cara, ele é o pai do Edu. Olha, o pai. Mas que porra tá acontecendo aqui? Falta de respeito com a minha classe. Eu peguei assim, cara, falta de respeito é tu. Tu acha que eu não sei o que tu anda passando pros alunos? Tu acha que eu não tenho a tua ficha toda?
Eu vou arrebentar contigo. Mas aquilo era um griteiro, era um salseiro. Aí chegaram outros, né, da escola. Uns me conheceram, que eu estudei ali. O que é isso, rapaz? Para com isso, para. Aí me tiraram e ele me olhando assim, ele olhou assim para mim: seu fascista, você tem que entender que as crianças têm o direito de optar os seus caminhos. Sabe, aquele discurso bem... Aí eu banquei, eu já tinha me formado, mas não tinha saído da quinta série, não. Banquei o menino e esperei ele na saída. Porque quando eu fui retirado da sala, ele dizia: eu vou te pegar. Eu não ia esperar. Aí esperei ele na saída como moleque mesmo. Aí ele estava com mais 2 camaradas e uma menina que parecia que tinham saído de um circo. Aí ele olhou: aí tá aí o folgado, ó. Ó, teu maninho esquece. O ano dele já era. E outra. É bom tu sair andando, senão eu vou quebrar a tua cara. Quando ele falou isso, eu caí pra dentro. Os outros 2 até tentaram se meter, mas não pagaram nem placê. E a tal da menina gritava: ah, socorro, ai, monstro, ai. E eu bati. Eu bati, só que eu bati demais. Eu exagerei. A raiva era tanto, principalmente depois que ele falou que ia prejudicar o meu irmão. Eu deixei o cara bem estragado. Deixei o cara bem estragado, delegacia, BO, processo aberto, eu pude sair, responder em liberdade. Mas o cara tinha, um professor, tinha umas ligações bem perigosas, que talvez fossem aqueles que fornecessem para ele a mercadoria que ele incentivava as crianças a usar. E aí, numa bela tarde, final de expediente, estou saindo da fábrica, passei o portão, tinha um muro e os outros colegas. Nisso aparecem 2 caras num carro, descem, olham para mim e diz: fulano? Eu perguntei: quem quer saber? A gente já sabe. Ó, quem me mandou esse recado foi o Daniel. Pá, pá, pá. 3 balaços. A uma distância assim de 2 metros. E o cara era pulso firme. Ele sabia mandar. Eu só fiz assim. Quando eu vi, ele já tinha entrado no carro, saíram disparada, vieram todos ver como é que eu estava assim. Os olhos, quem testemunhou, boca aberta. Sem brincadeira. 3 balaços. Os projéteis estavam no muro. Só que, para chegar no muro, tinha que passar por mim. E não me atingiram. Ninguém entendeu. Os seguranças da fábrica vieram, olharam aquilo e disseram: não, isso não existe. Só se a bala tivesse feito curva. Eles me apalpavam. Não tinha pego em mim. Bom, eu cheguei em casa, contei a história. Claro, Dona Sônia ficou desesperada, seu Getúlio também. O tal do professor, ele foi afastado da escola, sabe, para protesto de alunos e de outros professores do mesmo nível, falando em liberdade, que educação não é opressão, que educar é mostrar para as crianças que elas podem escolher, aquela coisa toda. Só que meu pai chegou para mim e disse: filho, infelizmente, tu estava certo, mas agiu errado. E claro, eles não vão parar por aí. Dessa vez tu deu sorte, eles erraram. Eu disse: pai, eles não erraram. Tá bom, mas não te furaram. Eu vou te mandar para casa do teu tio. Eu digo: ai, pai, pelo amor de Deus. Meu tio morava a 600 quilômetros de nós. E o meu trabalho, e a Janaína, e a minha vida, pai. Ele disse: é justamente a tua vida que eu estou querendo preservar. Pois é. Se fosse qualquer outra pessoa que me falasse dessa mudança, eu não... Mas o seu Getúlio sabia. E o que ele dizia era consciente. E eu fui.
Fui. Meu tio me conseguiu um trabalho muito bom, ganhando basicamente o mesmo que eu ganhava. Eu podia alugar um apartamento pequeno para mim, a cidade era maior, aquela coisa toda. Aluguei. Em 6 meses chamei Janaína. Nós passamos a viver juntos. 2 crianças, mas apaixonadas, apostando, né? Eu apostando. Ela vivendo uma aventura. Eu apaixonado. Ela eu não sei. Eu sei que as brigas se tornaram intermináveis. E certo dia, a gente caminhando, passeando nessas raras oportunidades de passear, estávamos no parque, passou um cara assim, ela olhou pro cara, deu uma risada, ele deu uma risadinha também. Eu aguentei no tranco. Aí quando cheguei em casa, ela toda tagarela, não sei o que, pai, eu disse, senta aí. Ela, o que foi? Senta. Não, mas eu não quero sentar. Senta. Eu acho que o meu senta foi convincente. Ela sentou e disse, olha, eu vou te dizer uma coisa só. Não confunde bom com bobo. Não, meu bem, por favor, deixa eu falar. Mas esse deixa eu falar, o vizinho lá da esquina ouviu. Eu, com meu histórico, claro que ela resolveu deixar eu falar. Eu disse, eu não sei o que está acontecendo pelas minhas costas, se é que está acontecendo, mas eu só tenho uma coisa para te dizer. Eu não te trouxe para cá porque eu gosto um pouquinho de ti, não. Eu te trouxe para cá porque eu te amo demais. E quero construir uma vida contigo. Só que não pagarei o preço de passar por palhaço. Então é o seguinte, moça. Você decide se quer ser minha mulher, deixar de agir como criança e a gente começar a apostar numa vida a 2, ou a porta da casa é serventia. Ou a porta da frente é serventia da casa, não sei, eu tava... claro. Ela vendo o homem que ela tinha do meu lado, a forma que eu me revelei, no dia seguinte ela foi embora. Todos aqueles planos, todo aquele esforço de alugar o apartamento, de botar para dentro, de sonhar com a família igual a que eu tinha, foi por água abaixo. Claro, não precisa dizer que eu comecei a ficar mal, né? Primeiro eu saí da minha cidade, onde estavam meus amigos, o meu trabalho, os meus pais, o meu irmão, que eu vivia preocupado com ele. Só que não na sequência que ele daria, aquela aventura dele, porque daí ele estava na mão do seu Getúlio. Eu estava tranquilo nesse sentido. Mas, sem Janaína, minha vida virou solidão. E do nada, eu chego para trabalhar, meu supervisor me chama, me manda no departamento pessoal, eu não entendi absolutamente nada. Eu já estava 1 ano e meio na empresa. Simplesmente estavam minhas contas ali. Eu digo, mas o que eu fiz? Nada. É a ordem de cima. Eu vou ficar perguntando, mas por quê? Se é a ordem de cima, é a ordem de cima. Aí eu estava desempregado, sozinho, com um apartamento para bancar, longe de tudo e de todos. Bom, a ideia era procurar um emprego, mas eu me afundei de tal forma. Eu tinha o dinheiro que tinha recebido, aceitei. E o mais engraçado é que eles me pagaram o aviso prévio para não me ter mais na empresa. A ordem de cima foi de cima. Eu pensei, o que seria, meu Deus do céu? Não dava para saber. Só que o mais engraçado, o mais curioso, é que eu costumava fazer a minha refeição. Depois que Janaína foi embora, eu nunca fui muito bom piloto de fogão, num botequinho de um português que ficava perto da minha casa. E eu estava ali, comendo meu PF, economizando tudo, porque continuava desempregado e o dinheiro estava acabando. Nisso para um carro, mas um carro, a porta do boteco, todo mundo ficou assim.
Desceu um motora particular, mas o cara numa elegância. Aí veio em direção a mim. Olhou e perguntou: senhor Alexandre? E como é que é? Alexandre Ventura? Eu digo sim, mas quem é o senhor? Não, não se assuste. Botou a mão no bolso. Bom, quando ele botou a mão no bolso, eu quase fiz assim. Tirou um cartão. Eu disse: o que é isso? Botou em cima da mesa. Eu sei que o senhor está desempregado. Isso é uma proposta de emprego. Se o senhor tiver interesse, o cartão está aí. Aí virou, foi até o balcão, voltou, e eu olhando. Ele disse: ó, seu almoço de hoje, mas todas as suas refeições até o final do mês estão pagas. Aí pegou um envelope amarelo, meio estufadinho, botou em cima da mesa assim e disse: o que é isso? Isso é um adiantamento. Caso o senhor aceite o trabalho. Mas e se eu não aceitar? Considere um presente. Se pela minha situação, a gente teria 1 milhão de perguntas para fazer naquela hora. Mas para mim restava o é. Aí ele saiu. Eu peguei aquele cartão, bom, a confecção do cartão, acho que já valia mais do que eu recebi de acerto de contas da empresa. E o dinheiro que estava dentro do envelope daria uns 6 meses de salário para mim. Eu não acreditei. Eu não acreditei. E o pior, que eu estava precisando daquele dinheiro. O pior, que eu estava precisando de trabalho. E não tinha o seu Getúlio para me aconselhar. Não podia falar com o meu tio. Ele era irmão do meu pai, mas a gente não tinha grande intimidade. Ele viveu fora, ele fez muito por mim, me ajudou, mas... E eu resolvi pagar para ver. Peguei o cartão, liguei, atendeu uma jovem. Empresa Nicolas Batista, boa tarde. Eu disse: alô, de onde fala? Empresas Nicolas Batista, no que eu posso servir? O que eu posso ser útil? Uma coisa assim. Eu disse: eu tenho um cartão aqui do senhor Andréas Batista. O que se trata? Ela perguntou. Eu disse: não sei. Ele pediu para eu ligar. Ela, um momentinho. Deu uns 5 minutos. Estou ali esperando. Alô? Eu disse: oi. Desculpa a demora, senhor. Eu digo: não, tudo bem. O senhor Andréas Batista agendou com o senhor estará aqui amanhã. No endereço do cartão, às 17 horas. Eu não acreditava e não entendia. Mas, quando a gente já está atolado, eu fui às 17 horas. Cara! Eu acho que era o prédio mais chique da cidade. Prédio comercial, todo envidraçado, a portaria, tudo era de mármore. Aí quando eu subi, os 3 últimos andares era do tal do Andréas Batista. Bom, eu cheguei lá, mostrei o cartão, o senhor André já estaria aguardando. Quando eu cheguei na sala, aquilo era... Ele: ô rapaz, tudo bem? Obrigado por vir. Mostra que você é um homem honesto. Eu digo: não, sou curioso, mas por que honesto? Não, você poderia sumir com o dinheiro. Não tem obrigação nenhuma. Eu disse: eu jamais ficaria com um dinheiro que eu não sei a procedência. Então, mostra que você é um homem honesto e inteligente. Eu gosto de pessoas honestas e inteligentes. Foi por isso que eu te escolhi. Eu disse: escolheu para quê, senhor? Bom, eu estou precisando de um motorista particular. Eu disse: nossa, mas aquele que foi me entregar o cartão não é seu motorista? Ele: não. Aquele é motorista da empresa. Eu quero um motorista pessoal, para minha família. Um motorista que eu vou colocar nas mãos todo meu maior patrimônio, que é meu filho e minha esposa. Eu perguntei: o senhor vai me desculpar, tudo isso é lindo, mas como o senhor chegou até a mim?
Como o senhor sabe se eu sou motorista? Porque, na verdade, eu sou desenhista mecânico, eu sempre fui operário de fábrica. Mas, com certeza, eu dirigia muito bem. Cheguei a trabalhar com caminhão antes de entrar na fábrica. Não tinha problema. Eu, desde criança, vivia montado em caminhão, em carro. Morava numa cidade pequena que menor não precisava ter habilitação, que dava carona para a polícia, sabe? Mas era muito estranho. Ele disse, bom, eu acredito que não há necessidade de estar entrando em detalhes com o senhor. É pegar ou largar. O seu horário, o seu uniforme, por favor, com a minha secretária, ela vai falar do seu salário. Se o senhor aceitar, na próxima segunda-feira, 8 da manhã, na minha casa, para começar. Se não aceitar, foi um prazer conhecê-lo, muito obrigado. O senhor pode se retirar. Bah. Dei meia volta, fui na secretária, mas que secretária! Que mulher maravilhosa! Não só de bonita, mas elegante. Tinha uns 3 computadores na mesa. A mulher era... E direta, técnica, já checou. Ela já tinha toda a minha ficha. Eu só quero que você assine aqui. Eu olhei, mas todos os meus dados, aquilo ali não batia. Se quiser conferir, fique à vontade. Eu conferi item por item, era um contrato de trabalho. Mas os meus dados, meu Deus do céu. Bom, eu até pensei em perguntar, mas de repente, quando eu vi o salário, eu pensei, você vai pagar isso para um motorista? Por que ele não paga para essa secretária? Que homem é esse? Que história é essa? Aí assinei. Aí ela falou, aquele dinheiro que o Ramiro deixou com o senhor lá no bar, assine aqui. Eu digo, o que é isso? Não, apenas que o senhor recebeu o dinheiro para dar saída no caixa. Aí já me deu um endereço de um alfaiate para eu ir fazer o meu uniforme, tudo na estica, na medida. Aí ela disse, eu sei que o senhor mora num apartamento assim, se quiser manter o seu apartamento, fique à vontade, mas... Pausa para um pedido. Necessária por ser muito importante para o canal. Se você ainda não é inscrito, inscreva-se, deixe o seu like, comente, compartilhe, clique sino de notificações para receber mais vídeos produzidos por nós. E se achar que merecemos, envie-nos um Pix, QR Code na tela, como também a chave, você escolhe o caminho. Qualquer quantia será bem-vinda. Importante também é que você lembre de hypar o vídeo. E se desejar se associar à Confraria Nadina, será muito bem-vindo. Seja membro por apenas R$ 4,99. Em troca, nós não temos muito a oferecer, mas já existe uma grade de vídeos extras exclusivos para os membros. E é claro que não podemos deixar de agradecer sempre aqueles que enviam os seus relatos via e-mail, o e-mail que está aqui na tela. São essas experiências o combustível que move a engrenagem. Dado o recado, voltemos ao relato. E desde já deixamos o nosso muito obrigado. Muito obrigado por estar aqui, por ser um Nadina, pois você é a razão do canal existir. Depois daquele mans, seguiram-se assim segundos de um silêncio sepulcral. Ela olhava para mim, eu olhava para ela, ela olhava para mim, nós nos olhávamos. E eu esperando a conclusão. Aí teve uma coisa, mas... Não, ela não, mas... O senhor irá trabalhar de domingo a sexta, folgas no sábado, e quando estiver a trabalho, o senhor irá morar na residência do senhor Andreas. Seus aposentos já estão reservados.
Se acha conveniente manter o seu apartamento, fique à vontade. Ainda brinquei, tá, mas se eu dispensar meu apartamento no sábado de folga, eu vou dormir aonde? O senhor pode ficar lá nos seus aposentos, sem problema. Eu não entendia aquilo, eu não entendia. Eu percebia que ao fundo passavam, sabe, a gente ouvia, sei lá, gente passando, gente anunciando, uns alto-falantes que se confundia com a beleza daquele prédio. Aí eu disse, mas que barulho é esse? Ah, não. É que eles passam lá embaixo e com a janela aberta, que hoje está calor, a acústica não é muito boa, então a gente pega. Eu aproveitei aquela desviada para pensar. Aí ela olhou para mim, mais alguma pergunta? Eu digo, não. Então, segunda-feira, por favor, o senhor compareça ao seu local de trabalho. Agora, providencie o material, as suas roupas. Eu digo, perfeito. Dia e hora marcados, lá estava eu. Depois de experimentar a roupa, fiquei elegante. Comprei até umas roupas, sabe, um pouquinho melhores das que eu usava, com o dinheiro que eu recebi. Poxa, como eu ia morar lá, eu não ia ficar de uniforme o tempo todo. E também não ia ficar me apresentando mulambo. Aí fui até a casa. Bom, os meus aposentos, meu quartinho do motorista, era uma suíte que dava o dobro do meu apartamento. Geladeira cheia, uma televisão linda. Eu digo, meu Deus do céu, até ar-condicionado, tudo. Cara, tava bom demais, mas meu pai sempre falava que quando a esmola for grande demais, desconfie. Seja santo, mas não seja bocó. Eu só queria dar linha. Aí quando eu cheguei na casa, eu fui recebido por Dona Rebeca, que era uma espécie de faz tudo ali dentro. Ela dominava, ela mandava, sabe? Ela era impressionante, ela era a administradora da casa. Bom, a casa tinha 30 e poucos funcionários. Sabe quantos moravam ali? Pasme. Dona Rebeca e eu. Ela era bem mais que uma governanta. Todos a obedeciam cegamente. Sabe aquela cinquentona que tinha a cara de falar 150 idiomas, que entendia de tudo? Aí quando eu cheguei na garagem, meu Deus do céu, tinha 8 carros, um mais incrível que o outro. Aí ela disse, ó, o seu é esse aí. Eu disse, como assim? O senhor vai dirigir, cuidar desse carro. O senhor tem que estar a postos aqui, à disposição, mas só irá trabalhar com esse carro. Cada vez eu entendia menos. Passam os dias, eu ali na garagem, pulindo, fazendo, acontecendo, ainda bem que eu comprei umas roupinhas, porque eu não ia
ficar ali na manutenção e coisa de roupa de motorista. Aí eu conheci a dona Marina, a esposa do seu Andréas. Meu Deus do céu. E a Kika? A Kika era um anjinho de uns 4 anos. A dona Marina era muito bonita, era loira, olho azul. O seu Andréas era um homem mais moreno, coisa, deu uma mistura. E a Kika, ai meu Deus, a Kika tinha um sorriso, a Kika. Aí como ela não tinha com quem brincar, ela era cercada de zelo, cercada de tudo, então eu comecei a brincar com ela, porque eu lembrei meu irmão. E a dona Marina gostou muito da minha forma de tratar, porque que eu ficamos... Bom, teve um dia, uma noite, que eu estava nos meus aposentos, vem dona Rebeca, bateu, eu abri, pois não. Ela apontou, era a Kika com travesseiro e tudo, que queria dormir com o tio. O senhor se importa? A dona Marina pediu para perguntar, que ela estava chorando, queria vir para cá. Eu digo, não, deixa ela aqui. Nossa. Quando eu saía com o carro, era sempre com dona Marina e Kika. Eu comecei a perceber que eu não saía com o seu Andréas ou só com a dona Marina. Quando eu ia para cima e para baixo, era com Kika. E assim o tempo passou. Foram 6 meses. Um trabalho maravilhoso, uma família incrível, uma fartura. Eu mantive o meu apartamento, sim. Era uma despesa a mais? Era, mas era um canto que era meu, né? Quer dizer, foi meu até o dia que eu fiz a bobagem de dizer para a Kika que eu tinha uma casa. Resultado, sem brincadeira, alguns sábados, ela ficava comigo lá no apartamento. E a dona Marina confiava. Seu Andréas também, e eles eram loucos pela menina. Não dava para entender. Foi quando se aproximou o meu aniversário. Eu sou do dia 6 de abril. Só que 2 dias antes do meu aniversário, o seu Andréas disse que nós faríamos uma viagem muito importante. Aí eu até pensei, graças a Deus eu ia pedir folga para ir na minha casa para comemorar meu aniversário, ainda bem que eu não pedi. Aí ele adiantou, terminada essa viagem, eu vou lhe dar 15 dias de folga para ir comemorar o seu aniversário com seus pais e seu irmão. Eu digo, meu Deus do céu, parecia que ele lia meus pensamentos. E aí na véspera do meu aniversário, lá estava ela, Kika, um travesseirão, um urso, se acomodou atrás do carro. Seu Andréas sentou na frente comigo. E eu tô quieto. Aí saímos em viagem, ele não disse para onde ia, falou absolutamente nada. E fomos conversando assim como bons amigos. Cara, é gente boa, cara. Andamos o dia todo. Aí paramos numa cidade pequena, olha, eu rodei. Quando chegamos lá, ele, realmente o senhor é um excelente motorista. Eu digo, muito obrigado. Aí ele foi pro hotel com a menina, eu fui verificar o carro e ele disse para mim que nós teríamos que sair 7 horas em ponto.
Aí não poderíamos atrasar um minuto. E que eu descansasse bem, que o dia seguinte seria rodado. Aí, Kika, eu posso ficar com o tio? Ele falou, não, hoje não, deixa o tio descansar, tá? Amanhã você fica, tá bom? Tchau, tio. Parecia o Edu, mano! Oi, mano! Que saudade da minha família. Bom, 7 da manhã, lá estava eu. E ele chegou na hora também, 7 horas nós saímos. Quando ele entrou no carro, feliz aniversário, rapaz. Eu digo, muito obrigado. Aí ele me deu uma caixinha assim, eu digo, o que é isso? Pergunta pra ela. Ela disse, é o meu presente pro seu tio. Eu escolhi. Eu peguei aquela caixa e perguntei, posso abrir? Ele, claro, não vai magoar minha filha. Ela estava assim que estava, ela escolheu. Quando eu abri a caixa, era um relógio de ouro. Que olha, o dinheiro não compraria a moto dos meus sonhos. Compraria uma maior. Eu disse, nossa, mas ela gostou? Eu amei, querida. Ai, que bom. Eu disse, não disse, papai? Você falou. Aí eu quis, sabe, agradecer coisa dele, por favor, vamos embora, porque nós temos horário. Aí eu já voltei ao meu lugar de motorista, botei no porta-luva, agradeci a ela, dei um beijo nela e saímos. Realmente aquele dia foi longo. Até que nós chegamos num posto, uma parada de interior. Eu fui, abasteci o carro, fiz o que tinha que fazer, as pessoas nos olhavam, ele olhava para aquelas pessoas. Tinham muitos carros estacionados naquele posto, ali, postinho movimentado, né? Aí jantamos e ali ele não largou da mão da Kika. Aí jantamos, entramos no carro, ele olhou para mim e disse, rapaz, agora você irá cumprir a missão mais importante da sua vida. Eu disse, como é que é? Você irá seguir nessa estrada. E aconteça o que acontecer, não pare, não desvie, apenas dirija. Aí eu disse, mas seu Andrés, o que pode acontecer? O que está acontecendo? Ele não faça pergunta. Apenas dirija. Nós precisamos de você. Kika precisa de você. Não nos decepcione. Eu não entendi, mas segui. Estava à noite, uma noite quente. De repente, começou a esfriar. Começou a cair uma neblina densa. Eu disse, meu Deus do céu, o que é isso? Coisa absurda. Ainda bem que os faróis do carro eram faróis de milha, tinha uma boa visibilidade, mas era estranho. Ouvia sons de caminhões, cachorro latindo.
Era mato dos dois lados, aquela neblina. E eu andando, e ele disse, mantenha a velocidade, 90. Você consegue? Nessa neblina eu digo, consigo. E fui. Aí comecei a perceber que não vinham mais carros contrários. Aí de repente não vinham mais carros de trás. Meu Deus, nós estávamos sozinhos naquela estrada, naquela escuridão, naquela neblina. Aí quando eu olho para a Kika, ela travou, parecia que ela estava em transe. Aí eu quis, Kika, o que está acontecendo com você? O Sr. Andrés disse, começou. Por favor, não pare. Não pare por nada. Nós dependemos de você. Eu fui andando. De repente, num retão, eu vi, mas devia ter assim, sei lá, umas 30 pessoas. Todas segurando luzes, lanternas. Vestidas com umas capas, umas coisas estranhas. As árvores começaram a mexer como se tivesse vento, mas não tinha vento, as árvores começaram a mexer. E eu comecei a ouvir um som, mas um som que vinha do rádio, parecia. Mas o rádio estava desligado. E eu ouvia assim, venha, 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 chegou a hora, venha, venha. Aí quando eu quis falar com o Sr. Andrés, ele estava igual a Kika, eles estavam congelados, parados. Venha, e eu vi aquela gente toda no meio a 90. E no meio daquele povo todo tinha uma criatura de uns 3 metros de altura, sei lá. E parecia que era ele que dizia, que falava, venha, venha. As outras pessoas seguravam a lanterna, mas só caminhavam em direção ao carro. E eu vi aquilo se aproximando. Eu digo, meu Deus do céu, eu tenho que parar. Mas eu ouvi o que o Sr. Andrés tinha falado. Não vou parar, não vou parar. E aquela, venha, pare, venha, venha. E eu fui. Quando de repente eu estava numa distância que ou parava ou matava todo mundo. Eu olhei para aqui, olhei para o Sr. Andrés, eu digo, eu vou garantir o meu salário, e fui. Quando eu cheguei naquela gente, eu ouvi um grito. O carro todo começou a tremer, eu segurava na direção. De repente deu um clarão de luz, mas um clarão de cegar. E eu segurando na direção, eu não enxergava nada, mas algo me dizia que eu tinha que seguir daquela forma, era uma coisa assim instintiva. Aquele clarão não eram raios, não era... parecia uma massa de luz, parecia, não sei o que parecia. Eu sei que eu entrei, quando... Olha, foi não sei, uma questão de segundos, sei lá. De repente fez... E eu saí daquela neblina, daquela nuvem, daquele clarão, daquele raio que os parta, na estrada normal, e continuei andando. Continuei andando. Quando eu saí, Kika foi a primeira que começou a se mexer assim. Aí começou a gritar, chorar, chorar, chorar. De repente o Sr. Andrés meio que voltou daquele transe, sei lá o que era, e eu não queria, não podia parar. Aí ele disse, para. Eu falei, mas eu paro ou eu continuo? Não, pode parar. Eu fui, parei. Ele desceu, sentou no banco de trás, abraçou a sua filha e chorava, a menina chorava. E eu não entendia nada. Mas também não perguntei nada. Depois que Kika se acalmou, ele voltou para frente. Ele acomodou a menina deitou, dormiu, ela devia estar esgotada. Aí ele disse, pode seguir. A 30 quilômetros daqui tem uma parada, então vamos parar lá. Seguimos em silêncio. Aí paramos no posto, eu fui ver o carro, achei que o carro estava todo arranhado, todo ferrado, mas não. Aí ele acordou a menina, foi no banheiro com ela. Eu também fui ao banheiro, lavei bem o rosto, não estava entendendo nada.
Aí quando eu cheguei no salãozinho, já estava sentado, quer comer alguma coisa, eu digo, olha, tô com fome. Ele falou, imagina. Aí serviu, comemos. Ele pegou uma sacolinha, foi para a ala dos chuveiros, lá deu um banho na menina, ele tomou um banho, eu também tomei um banho, foi uma coisa assim. Aí tinha um hotelzinho do lado. Ele falou, você consegue dirigir mais um pouco? Eu digo, consigo, por quê? Não, porque senão nós hospedamos aqui. Eu digo, não, vamos, já tomamos banho, já comemos, vamos andar. Aí ele reclinou o banco dele, a menina dormindo atrás, ele dormiu e eu segui. Sem entender nada. Quando começou a amanhecer, ele despertou e disse, onde estamos? Aí eu falei que a cidade que estávamos próximos, ele, poxa, você manteve uma boa média, que bom. Vamos parar aqui. Eu digo, tá. Aí paramos. Ele falou que eu podia botar o carro na garagem do hotel, que era um hotel de beira de estrada, tirar minhas coisas, porque aquele carro ficaria ali. Eu disse, mas eu não estou entendendo. Como nós vamos voltar? Ele disse, o meu jatinho irá aterrissar daqui umas 2 horas no aeroclube da cidade. Kika e eu voltaremos com ele. Eu falei, tá aí eu. Bom, você cumpriu sua missão. Você está dispensado. Muito obrigado. Aí eu digo, não, chega, o que é isso? Não. Pô, agora dei para ser dispensado, sou um cara maravilhoso, sou isso, aquilo, mas sou dispensado sem nada, o que está acontecendo? Eu falei para ele. Ele falou, o senhor será muito bem pago. O senhor poderá ir numa concessionária aqui na cidadezinha, comprar um carro, uma moto para voltar, o senhor pode voltar de ônibus. Nós não estamos lhe descartando, só estamos lhe livrando. Eu digo, pelo amor de Deus, seu André, não faça isso comigo. Explique para mim o que aconteceu. Por que o senhor me escolheu? Por que eu ganhei esse caminhão de dinheiro? Por que eu fiquei na sua casa, praticamente parado o tempo todo? Por que o senhor permitiu que eu me aproximasse da sua filha? O senhor não me conhecia, o senhor confiou a sua filha. O que está acontecendo? Por quê? Aí ele falou, porque você nasceu no dia 6 de abril, às 20h43. Ano 1971. Pois bem, rapaz, nesse dia, nesse horário, eu cometi o maior erro da minha vida. Marina estava desenganada. E não adiantava todo o dinheiro que eu tinha. Eu ia perder a minha esposa. Aí eu fiz um pacto. Um pacto com forças desconhecidas, para que eles me dessem a chance de ter a minha esposa ao meu lado. E eles cumpriram a parte deles. Só que disseram que eu teria um preço a pagar. Bom, um preço a pagar? Se eles levassem todo o meu dinheiro, para mim estaria ótimo. Eu daria o que eu tinha mais um pouco para ter minha esposa comigo. Se quisesse a minha alma, seria um bom preço para não perder a minha companheira. Mas não. O tempo passou,
E quando achávamos que não teríamos mais filhos, depois de várias tentativas, surgiu Kika. E ela não veio à toa, não. Ela seria o preço que eu teria que pagar. Rapaz. Pela felicidade de ter a minha esposa, a mulher que eu mais amava, a pessoa que eu mais amava na vida, eu teria que dar em troca a minha filha. A vida de um amor pela vida de outro. E essa entrega aconteceria exatamente no dia, mês e hora em que eu fiz o pacto. E eu sabia que eu não conseguiria me livrar dessa dívida. Tinha certeza. Porém, eu fui procurar alguém que sabia muito. Eu viajei longe. E esse alguém me disse que quando a gente faz um acordo com as trevas, ele é assinado pelo demônio. Mas que outro contrato é assinado por Deus, é um contrato de proteção, de luz. E eu teria uma única chance. É que no momento marcado para entregar a minha filha, eu tivesse comigo o anjo, a luz que veio ao mundo, naquele exato minuto que eu me associei com as trevas. Esse anjo não teria a força de destruir, de combater o mal, mas seria o único que poderia descumprir o contrato, passar por eles, sem nada eles poderem fazer. Eu estava assim, ó. Rapaz, esse anjo era você. E eu não poderia contar, falar nada para você antes que a missão estivesse terminada. Então, muito obrigado por você existir. Porque você foi o anjo enviado por Deus para proteger a minha filha, que não mereceria pagar por um erro cometido por mim. Aí ele esticou a mão assim. Vai com Deus, meu filho. Eu estava meio abobalhado, eu dei a mão. Quando eu dei a mão, ele puxou minha mão assim, me deu um abraço com força. Kika estava ali, vendo o pai dela chorar. Ela começou a chorar também. Se abraçou nas minhas pernas. Não vai, tio, não vai, não vai, tio. Aí eu desci assim, me ajoelhei e falei, meu amor, a vida é assim, a gente tem que se separar das pessoas. Eu não queria ir, mas eu preciso ir. Mas um dia a gente se vê de novo. Ela promete, tio. Eu olhei pro Andrés. Ele me falou, pode prometer sim. Está escrito. Um dia vocês se encontrarão. Foi a última vez que eu vi Andrés. E o reencontro com Kika não aconteceu, mas a promessa foi mantida. Basta saber que se será nessa vida ou em outra. Porque eu demorei muito tempo para entender o que aconteceu. Bom, resumindo, eu fui absorvendo toda aquela história e cheguei à minha conclusão. Pode ser que não esteja 100% de acordo com a verdade, mas é o que me guia. Primeiro, eu ganhei muito dinheiro, mas depois de descobrir o porquê, eu não tive como gastar aquele dinheiro. Porque o que eu fiz não tinha preço. E se eu aceitasse a remuneração, eu estaria desvalorizando esse dom ou essa possibilidade recebida da vida.
Então todo aquele dinheiro eu doei. Aí comecei a recapitular os fatos. Nada foi por acaso. Aquela briga que eu tive com o professor do Edu, claro que deu processo, deu muita história para contar. E eu acredito que nessa época, Andréa já estava tentando me descobrir. E com o meu nome em evidência, ficou muito fácil para ele. O meu tio morava na sua cidade. E aí, foi só mexer os pauzinhos e me conseguir um trabalho. Um bom salário, para que eu não corresse o risco de decidir mudar, porque eu tinha me transformado num cigano. Janaína, eu acredito que aquele rapaz que passou por nós e ela sorriu, foi alguém plantado na vida dela, com muito dinheiro, dando a ela tudo aquilo que uma menina boba e inexperiente espera. Então o fato dela me deixar foi uma questão de tempo. Como também na hora certa foi uma questão de tempo eu perder meu emprego, assim, de uma hora para outra, sem nenhuma explicação, para depois ser procurado e aceitar trabalhar como motorista da família dele. Tudo teve uma sequência. E até mesmo aquelas balas direcionadas a mim, em frente à fábrica, elas não desviaram. Mas por alguma proteção, elas não me atingiram. Pois eu tinha uma missão a cumprir. Não sei porque eu... Bom, a gente nunca sabe quando é escolhido para o bem ou para o mal. Mas com certeza, essa missão era muito maior do que qualquer valor em dinheiro pudesse pagar.